estão acessando, estão participando desse culto conosco. Muito obrigado, Senhor, porque nós conseguimos, Senhor, essa ferramenta para usar para louvor e adoração ao Teu nome também. Pai, que Tu possa estar abençoando a Tua igreja, que hoje está comemorando mais um ano, Senhor, de existência aqui nesse lugar. Muito obrigado por todos aqueles que participaram, Senhor, dessa igreja e que nos ajudaram, Senhor, a encontrar esse trabalho já ativo aqui nessa região. Senhor, que Tu possa estar abençoando a vida deles. E, Senhor, muito obrigado por aqueles que já foram para a glória, mas que deixaram a sua contribuição aqui também nesse lugar. E hoje, Pai, nós estamos encarregados, Senhor, de continuar a Tua obra aqui. Capacita-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Bom, agora eu vou pedir a você que está assistindo o culto para estar compartilhando. Esse compartilhamento é muito importante, porque é através desse compartilhamento que nós alcançamos outras pessoas. Então você pode estar nesse momento compartilhando com a sua família, compartilhando com seus amigos, né, mandando para os grupos nos quais você pertence, e ali você vai encontrar uma pessoa desejosa de receber a palavra de Deus. E aqui nós participamos desse culto sempre em torno daquilo que a palavra de Deus ela nos orienta. Então você vai ver a palavra de Deus sendo citada nos cânticos, nas orações, na leitura da palavra, na reflexão dela. Então eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração. Então você pode estar também compartilhando e fazendo que outros alcancem também essa adoração e esse louvor realizado aqui em nossa igreja. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui em nossa igreja para ficar de pé, para junto conosco estarmos louvando ao nosso Deus. Eu vou esperar só um pouquinho, João, só para eu abrir aqui, que o meu tablet está um pouquinho lento hoje pela manhã. Bom, meu melhor é o primeiro cântico que nós vamos entoar nessa manhã. É somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que em minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração
enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas, para que em minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas, para que em minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a tua herança, para ser a nossa herança. Amém. Nós vamos estar passando ao momento de ofertório. Aqueles que quiserem contribuir com a obra do Senhor podem estar ofertando o valor que proporem em seu coração ou entregando seus dízimos agora nesse momento. E aqueles que quiserem fazer isso também, que estão nos acompanhando pela internet, você pode fazer com o valor que você propor em seu coração. Esse momento é um momento de oportunidade, não de pedir algo a alguém, né? No nosso culto, nós sempre colocamos também no nosso momento de culto um momento de ofertar, porque entendemos que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos pertence ao Senhor e é um privilégio. Então você pode estar ofertando ou não, né? Tem que partir do desejo do teu coração, mas esse é um momento que nós colocamos também no nosso horário de culto, que entendemos que é culto a Deus. Nós vamos estar passando também ao nosso momento de oração. Então, no momento de oração, eu quero agradecer pela vida de alguns irmãos que estiveram aqui ontem trabalhando na obra do Senhor. Nós tivemos, desde de manhã até a noite, um grupo de pessoas aqui na igreja, limpando o quintal, ajudando aqui na manutenção aqui do nosso salão, fazendo várias atividades. E eu gostaria de falar o nome desses irmãos para, no momento de oração, também orarmos por eles. Nós tivemos aqui o irmão Jorge, o irmão Disseu, o irmão Neuci, a irmã Edir, o irmão Marcos, a Érica, a Sofia, o Jonatas, o pastor Eliezer, a Cristina e a Marilene. Ontem nós tivemos aqui um momento também de comunhão, onde nosso irmão Neuci fez aniversário ontem, né? E a gente pôde aqui juntos, a Edir trouxe um bolinho para comemorar no dia de mutirão da igreja, né? Ou programação boa para se comemorar um aniversário, né? Mas o Neuci ficou com a gente o dia todo aqui na igreja. E quando os parentes dele ligaram: onde você está? Você está em casa? Estou em casa, estou na minha casa, estou na igreja do Senhor, né? E ele estava aqui com a gente pôde partir até um bolinho junto. Então foi um momento de comunhão com os irmãos também. O Marcos e a Érica ficaram encarregados de fazer a comida para a gente durante o dia, né? E a gente quer agradecer aqui ao Marcos agradecer primeiro a Deus por ter dado a mão para cozinhar que o Marcos tem. Os irmãos vão ficar impressionados, porque a gente tem um projeto para domingo de manhã e domingo à noite, onde nós queremos fazer uma comida no domingo de manhã para os irmãos levarem para casa,
ou almoçarem aqui na igreja, e à noite também, se os irmãos quiserem, né, levar para casa, também levar para casa, através de uma colaboração, é claro, de cada irmão. Então a gente tem esse projeto, e o Marcos, ele é um daqueles que estão envolvidos nesse projeto. A irmã aí vai estar voltando, vai estar nos ajudando também nesse projeto, se Deus quiser. Então Marcos, ele está aí nos ajudando, e a gente quer agradecer a Deus pela excelente comida que nós comemos ontem na hora do mutirão. E nós temos na nossa igreja, na nossa coluna de oração, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. A Lúcia, amiga da Ana, que a Ana pede por ela, que está enfrentando um problema, né, muito difícil em sua vida. A irmã Ivonete, o Cleveland, a irmã Nair, que recupera-se da operação, a Rosana Carrara, a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Maria Elita, Thaisa, os médicos, enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos, Senhor, como igreja de Jesus Cristo, podermos entrar no Teu trono de graça com as nossas petições. Pai, abençoe cada nome que está nessa coluna de oração, alcança em suas necessidades, que eles possam, Senhor, ser abençoados por Ti nesse momento. Muito obrigado por aqueles que já passaram pela nossa coluna de oração e hoje são motivo de agradecimento. Senhor, que eles possam reconhecer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez na vida deles, Pai. Que eles possam Te ser gratos, que eles possam se render a Ti, Senhor, como aquele que cuida, aquele que salva, aquele que está sempre a nos amparar e nos ajudar. Nós Te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos recebidas. Toma, Senhor, essa coluna de oração em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, enche-me, é o cântico que nós vamos entoar nesse momento. Tu provens o fogo e eu sacrifício sou. Tu provens o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me,
Podeis assentar, irmãos. Hoje, mais um ano de aniversário da nossa igreja, e nós vamos estar indo ao texto onde o Senhor Jesus Cristo, Ele institui a sua igreja, a partir de uma pergunta que Ele faz aos seus discípulos. E nós vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20, e o tema da mensagem dessa manhã é: aquele que recebe a chave do reino dos céus. E chegando, na Almeida Corrigida e Fiel, é a tradução que nós vamos estar lendo todos juntos. E chegando Jesus às portas de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica em nossos corações, porque nós possamos entender, Senhor, tudo aquilo que tu tens a falar aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Irmãos, quando chega esse momento, Jesus, ele queria saber a resposta dos seus discípulos para que eles dessem aquilo que Jesus estava pretendendo receber daquilo tudo que Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos. Ele já tinha entregue as mensagens daqueles discípulos, os ensinamentos aos discípulos, e ele queria saber, né, qual era a resposta desses discípulos em meio a isso, em meio aos seus ensinamentos. Ele queria saber se os discípulos tinham aprendido a respeito dele. E nesse momento, a gente vê que os discípulos respondem aquilo que o povo achava, tá? Mas ele queria uma resposta dos seus discípulos, aquilo que eles estavam entendendo a respeito dele. E nesse momento, há algo maravilhoso e de muita responsabilidade, nós vamos ver, que acontece àqueles discípulos, não só a um discípulo, porque as comissões dadas aos discípulos, elas não ficaram de uso restrito, vamos dizer assim, aos discípulos. Não, algo que foi entregue a Pedro não foi entregue somente a Pedro. Aquilo que foi entregue ao colégio apostólico não ficou restrito ao colégio apostólico. Isso ficou sendo entregue ao colégio apostólico para que esse também pudesse entregar a outros discípulos de Jesus. E assim foi feito através da história, né? Esses discípulos de Jesus, eles pregaram a palavra, entregaram as comissões, as incumbências, para que outros discípulos fizessem isso, e uma delas é a chave do reino dos céus. Não foi de propriedade apenas de Pedro, tá? Como alguma religião possa ensinar, e ensina, tá? E é uma maneira errada de se entender essa comissão, essa responsabilidade que a igreja recebia nesse momento, quando ela estava sendo ali fundamentada, ela estava começando a ser alicerçada através de Jesus Cristo, nesse momento. É interessante que sempre quando eu prego essa mensagem,
ela me vem de forma diferente. Mas uma coisa que eu sempre me lembro de quando eu prego essa mensagem, porque essa mensagem a gente volta várias vezes a pregá-la, vários pregadores fazem isso, e hoje é dia de reflexão disso. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, saber das nossas responsabilidades, saber que nós temos essa incumbência da chave do reino dos céus. Quando a gente fala de igreja, fala de uma igreja local, sim, mas fala de uma incumbência particular de cada irmão que é a Igreja de Jesus Cristo, representada ali aonde ele está em seu contexto. E quando eu me lembro disso, eu me lembro da chave da casa, quando eu recebi, quando eu ainda era adolescente. Meu pai e minha mãe, eles eram responsáveis, meus irmãos já tinham a chave para entrar dentro de casa, eles sabiam da responsabilidade que aquilo tinha para a casa, e eu sou o caçula da família, e naquela época estava como caçula da família. Foi o último a receber a cópia da chave da casa. E quando veio a cópia da chave da casa, veio também com várias recomendações. Olha, você sabe o que significa isso. E foi-me dadas recomendações a partir daquilo que eu tinha agora como responsabilidade. Sabe, irmãos, aquilo serviu de muito amadurecimento já naquele momento da minha vida. Porque quando você recebe uma responsabilidade, você naquele momento você começa a exercer um amadurecimento. E meu pai e a minha mãe reconheceram que eu já tinha um certo amadurecimento para receber aquela chave. Eu já podia entrar na casa, podia fechar a casa. Se eu fosse o último, se eu tivesse que fechar a casa, eu tinha que ver algumas coisas, se as janelas estavam abertas, se o gás estava ligado, se o ferro estava ligado. Então essas recomendações foram me passadas também, e eu tinha uma responsabilidade, era o último a sair. Se eu passei uma roupa, ia lá ver o ferro. Se o gás estava ligado, eu tinha que ir lá para conferir se estava desligado ou não, e aí eu baixava o pininho do fogão ali, para que o gás ele não se dispersasse, causasse ali um acidente doméstico. Então eles viram que eu tinha essa condição de assumir essa responsabilidade. E naquele momento que Jesus Cristo está diante dos seus discípulos, ele queria já passar essa responsabilidade aos seus discípulos, que eles tinham um amadurecimento para receberem aquilo ali naquele momento. Em primeiro lugar, aquele que recebe a chave do reino dos céus, ele reconhece Jesus como quem ele verdadeiramente é. Vamos lá nos versículos de 13 a 15. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha, Jesus ele queria saber primeiro os conceitos humanos. Ele sabia que nenhum daqueles que estavam fora dos seus ensinamentos estavam acertando em quem realmente Jesus era. Tá? Havia aqui até algumas coisas que estão fora da pregação da Bíblia, das Escrituras, vamos dizer assim, né? Bíblia para nós, Escrituras para eles. Os conceitos da Escritura estavam sendo aqui entendidos a respeito de Jesus? Claro que não. Se foi algo, né, ligado ao entendimento das Escrituras, estava fora. João Batista, então Jesus Cristo era em reencarnação de João Batista? Há reencarnação na Bíblia, doutrina de reencarnação a partir das Escrituras do Velho Testamento? Nunca foi ensinado isso na Bíblia. A ressurreição, reencarnação não existe. E aqui a gente pode ver que muitos conceitos humanos foram a partir da reencarnação. E olha, do povo no qual Jesus estava pregando. E o ministério de Jesus foi voltado para quem? Os judeus. Ele veio para os seus.
Foi todo voltado para os judeus. É claro que ele atendeu outras pessoas também, atendeu a mulher samaritana, ele atendeu alguns gregos que vieram reconhecê-lo também, ele atendeu. Teve uma mulher cirofenícia que pediu pelos seus filhos, né? E ele falou: olha, eu não posso dar o pão aos cachorrinhos, eu tenho que cuidar dos filhos. Não, Senhor, até os cachorrinhos recebem a sobra do pão. Aí Jesus reconheceu a fé daquela mulher, ele atendeu essa mulher também. Mas o ministério de ensino, o ministério de cura, o ministério de Jesus foi voltado para os judeus. Agora vocês podem ver aqui o conceito judaico de como eles se desviaram das Escrituras. E o ser humano, às vezes ele tem esse conceito errado a respeito de Jesus, ele conceitua ele com os conceitos humanos, e nós não podemos entender Jesus Cristo pelos conceitos humanos. E era a resposta daqueles discípulos para aquilo que as pessoas estavam pensando. Outra coisa, Jesus ele não pode ser comparado a ninguém. Comparado a ninguém. Mesmo que não fosse um conceito de reencarnação, mas um conceito de comparação. A quem ele é comparado? Porque João Batista, ele foi comparado a quem? Vamos ver se os irmãos estão bem aí. Ele era alguém ressuscitado do Velho Testamento, mas ele era comparado a alguém. Elias. Ele tinha o mesmo espírito de Elias, não o mesmo espírito da reencarnação. Não pode ser visto dessa forma. Mas agora, a mesma forma de pregar, né? A mesma espiritualidade, a mesma força, porque Elias era uma pessoa forte na pregação, até a maneira de se vestir era igualzinho a de Elias. Elias se vestia também, comia gafanhoto, ele se cobria também com peles de carneiro, ele igualzinho, era muito parecido, mas não era Elias. Jesus não podia ser comparado a ninguém, Jesus não pode ser comparado a ninguém, ele é único. E a igreja entende isso a partir do seu colégio apostólico, na definição. Então, se alguém quer comparar Jesus com algum líder espiritual, isso é incompatível diante de qualquer comparação. Jesus, ele é incomparável, e ele queria que os discípulos dissessem isso, afirmassem isso, entendessem quem ele realmente era. Então, se você tem um conceito errado a respeito de Jesus e quer comparar ele a alguma liderança espiritual, não existe comparação com Jesus Cristo. Uma coisa também que Jesus Cristo pediu naquele momento era um posicionamento na questão de fé. Nós devemos nos posicionar quem é Jesus para nós. Nós devemos abraçar um posicionamento verdadeiro. Mesmo que outras pessoas entendam de uma outra forma. Mas eu entendo dessa forma, eu entendo Jesus Cristo como alguém que veio ao mundo e aí na hora da cruz houve ali Jesus Cristo saiu daquela pessoa que estava ali, já não era Jesus crucificado. Nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. Mas surgiram essas questões teológicas a respeito de Jesus, surgiram também. Então nós temos que ter um posicionamento de fé a partir daquilo que nós aprendemos do quê? Da Bíblia, não de conceitos humanos. Porque olha, tem muitas pessoas abraçando uma fé nova. Primeiro que não existe uma fé nova. Existe, irmãos, uma fé nova a respeito de Jesus Cristo? Não, eu vou ensinar algo novo a respeito de Jesus Cristo. Não existe. A fé, né, em Jesus Cristo, ela já é aprendida desde o Velho Testamento. Nós podemos entender quem é Cristo. Quando nós olhamos lá Isaías, ele falando a respeito do Cristo, é aquele Cristo. E aí o que acontece? No tempo dos Macabeus, começaram a surgir conceitos do Cristo libertador político. E quando veio o Cristo do Velho Testamento, os judeus tiveram dificuldade para entender aquele Cristo, que eles queriam um libertador político. E aí eles se desvirtuaram do conceito de quem é Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, Jesus Cristo é aquele que está
desde o início das Escrituras do Antigo Testamento, sendo já profetizado no Antigo Testamento, até o Cristo sofredor que se entregou na cruz para nos salvar e que ressuscitou dentre os mortos. Em segundo lugar, aquele que recebe a chave do reino dos céus reconhece a natureza de Jesus. Quando a gente vê no versículo 16 algo acontecendo aqui, naquela conversa, Simão Pedro, ele diz assim no versículo 16, Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, naquele momento vem ali a definição de quem era Jesus. Jesus Cristo não era profeta, não era um profeta. Jesus Cristo, ele não veio como um Rabone, que era o mestre dos mestres, ele veio como o Cristo. A definição de Pedro naquele momento: tu és o Cristo. Ele define ele como ungido, prometido de Deus, aquele que realmente eles esperavam para vir, para ser o libertador. Não tinha outro, era aquele. E libertador principalmente do quê? Dos nossos pecados. Ele veio para nos livrar do pecado. E ele era ungido do Senhor. E essa definição nós temos que ter sobre a natureza de Cristo, em nosso entender a respeito dele. E uma outra coisa que Pedro enfatiza é: filho do Deus vivo. Isso aqui, irmãos, é muito importante a igreja entender essas frases que são colocadas aqui, porque isso não foi revelado por Pedro, e a gente vai ver isso foi uma definição dada a Pedro pelo próprio Deus naquele momento. E quando cada palavra é colocada na boca de Pedro, tem um significado. Cristo, aquele que tinha a unção especial, que vinha como libertador, o único Cristo, aquele que estava sendo esperado, ungido de Deus, e filho do Deus vivo. Aí a gente fala assim: por que Deus vivo? Às vezes a gente não sabe por que entrou vivo, né? Porque eles habitavam em um contexto onde havia muito helenismo. O que é o helenismo? Às vezes a gente ouve esses termos na Bíblia, a gente não sabe o que significa. O helenismo era a mistura das línguas que estavam ali naquele lugar, trazida pela influência grega. A influência grega helenizou inclusive a língua, que a língua falada ali era o aramaico e o grego koiné. Então essas línguas já eram uma helenização trazida pela influência grega. Mas a influência grega não trouxe só isso, trouxe também a influência da adoração, do panteão. O panteão grego, que veio com diversas formas de deuses e atuação de Deus, um Deus que atuava na colheita, um Deus que era o Deus do amor. Então tinham vários deuses, da sabedoria, e assim eles adoravam a esses deuses, que depois de absorvidos pelo Império Romano, o que o Império Romano fez? Aumentou esse panteão, pegou os deuses romanos, os deuses também que foram absorvidos por outras nações dominadas por Roma, e acrescentaram a esse panteão. Aí a definição de Deus tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fora desse Deus vivo existia algum outro Deus? Não, eram deuses de pedra, eram deuses de barro, eram deuses de papel, eram deuses de bronze, eram deuses feitos por mãos humanas. Não existia nenhum outro Deus que fosse vivo como o Deus de Israel. Os outros eram tudo deuses feitos de pedra, de madeira. Aquela mesma madeira que Isaías, quando trata desse assunto, ele fala assim: o artífice vai, pega,
corta a árvore, parte dela joga na fogueira, e a outra parte ele vai e faz um Deus, que depois ele vai, se prostra diante desse Deus e adora. Aquela mesma madeira que foi jogada no fogo. E aí a definição colocada na boca de Pedro é: a natureza desse daí que está diante de vocês aí é a natureza do Cristo que eu enviei. Esse é o verdadeiro enviado de Deus e meu Filho, o único Deus que existe. Os outros são deuses mortos, são deuses que não existem, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Eu vejo, eu sou um Deus vivo. Essa é a definição. E aí nós recebemos as chaves dos céus quando entendemos a natureza de Jesus. É reconhecido pela revelação de Deus. Olha, quando Deus fala, Ele fala aquilo que é realmente a verdade. Ele não coloca dúvidas a respeito de alguma coisa que Ele quer nos ensinar. Naquele momento foi uma frase que não colocava dúvidas a respeito de Jesus Cristo. Mas como acontece isso no coração do ser humano? Quando o Espírito Santo de Deus fala, agora nesse momento, o Espírito Santo falando, e aí vem a nos convencer. É o Espírito Santo que convence o ser humano, não o ser humano. Eu não posso convencer ninguém nessas questões a respeito de Jesus Cristo. Não posso, eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Mesmo que didaticamente eu esteja ensinando aquilo que está na palavra de Deus, a pessoa pode ver essa mensagem, pode escutar essa mensagem, pode entender com a sua mente, com o seu raciocínio, tudo aquilo. Olha, ele raciocina muito bem, a linha de raciocínio dele é perfeita. Mas se no final ele falar assim, eu gostei do raciocínio, não valeu de nada. Aquilo que eu usar como raciocínio meu, como didática para ensinar a alguém, não vai alcançar o coração daquilo que é a verdade de Deus para o ser humano. Só se o ser humano deixar que o Espírito Santo de Deus o convença, permitir que o Espírito Santo de Deus convença. Aí esse pastor está falando segundo os conceitos humanos. Olha, se você está entendendo assim e não está entendendo que é o Espírito Santo de Deus que está falando ao seu coração, você não vai entender quem é Jesus Cristo na sua vida. Nós não entendemos as coisas de Deus. Nós vamos ter uma teologia falha a respeito de Deus. E nesse momento a teologia era vinda diretamente de Deus, e Jesus Cristo fala isso. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando alguém reconhece que Deus está falando ao seu coração, ele abre o seu coração para quem realmente Jesus é, aí ele consegue entender quem é Jesus. Fora disso não há entendimento. Então nós precisamos abrir os nossos corações para entender aquilo que Deus quer falar aos corações. Ele fala, a palavra de Deus diz que a sua palavra, ela não volta vazia. Ela fala, ela sempre fala aos corações. Mas aquela pessoa não entendeu e não aceitou a palavra de Deus. Ela não voltou vazia. Ela fez o seu propósito, ela anunciou aquilo que era verdade. A verdade, ela sempre aceita pelos seres humanos? Não. Jesus foi aceito por todos? Não. Muitos rejeitaram e ainda continuam rejeitando. Mas ele deixa de ser a verdade? Não. Ele é a verdade. Mas as pessoas o rejeitam. Então a revelação de Deus está falando aos corações nessa manhã.
Em quarto e penúltimo lugar, aquele que recebe a chave do reino dos céus reconhece aonde está o fundamento. Versículo 18, aqui nós vemos muitas coisas erradas que são ensinadas. Eu vou falar aquilo que é a revelação certa, porque a Bíblia assim nos ensina. Nós não podemos colocar nenhum outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Paulo ensina isso também às igrejas. O próprio Pedro, ele fala que Cristo é a pedra, e essa pedra significa rocha, fundamento. E aqui há muitos erros de interpretações. O versículo 18 diz assim: e também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, quando nós reconhecemos que Cristo é o fundamento da igreja, tudo aquilo que a igreja ela realmente precisa estar alicerçada, nós somos a igreja de Cristo, verdadeiramente. Se está alicerçado em outra coisa que não é Cristo, o ensinamento central não é Cristo, que o propósito não seja levar as pessoas a Jesus Cristo, essa igreja não é a igreja de Cristo, não é. Eu estou indo com uma outra intenção, encontrar alguma outra coisa diferente para a minha vida. Não, você tem que ir para encontrar Cristo na sua vida, não uma outra coisa diferente para a sua vida. Cristo é a base, Cristo é o fundamento. Cristo vai ser o fundamento para a família, Cristo vai ser o fundamento para a sua vida secular, Cristo vai ser o fundamento para o seu caráter, Cristo vai ser o fundamento para a tua religião, porque nós vivemos num país religioso, um país de muita fé. O brasileiro, ele é um povo de fé. Às vezes a gente vê isso até em propagandas, as pessoas colocando a palavra fé, mas fé, né, em algumas propagandas que estão surgindo na televisão é um jogo de aposta. Não sei se vocês estão percebendo isso. Já viram isso? Eu não vou dizer, né, as empresas de aposta, porque eu não posso fazer isso, porque eu posso ser até acusado de estar falando mal de alguma empresa de aposta. Mas as empresas de aposta pegam nisso. Fé, um povo de fé. Você acredita que em tal momento vai acontecer isso? Fé, escrito fé, gravado, e as pessoas falando sobre fé. Mas agora, a fé que realmente ela precisa abordada numa religiosidade, essa fé precisa ser direcionada a quem? A um fundamento, e esse fundamento é Cristo. E aqui nesse momento, Jesus está conversando com Pedro, está falando com Pedro que tem um significado, né? O nome dele significa também pedra, né? Se a gente for para o original, mas a gente não vai se deter apenas no original, a gente vai se deter também naquilo que Pedro entendia sobre o fundamento de fé, e nós já citamos isso. Ele é a pedra. Pedro, ele chega a escrever isso em suas cartas. Paulo diz que não pode ter nenhum fundamento a não ser Cristo. Então Paulo também defendia isso. Mas naquele momento do diálogo, Jesus está falando para ele: Pedro, você é um fragmento de pedra. Petra. E quando ele fala assim, mas sobre esta pedra, a gente tem que entender até essa questão do português também, desses pronomes que acontecem aqui, né? Por exemplo, se eu pegar esse celular e colocar esse celular ali no banco, eu vou falar o que para aquele celular ali? Né? Pega esse celular aqui para mim, né? Não é isso que eu vou falar para o irmão? Pega esse celular aí para mim. Mas agora, se eu tiver com o meu celular na mão, eu vou falar este celular. Então Jesus, quando estava falando com Pedro, ele estava falando assim, sobre esta pedra. Ele não estava falando de Pedro, sobre essa pedra, apontando para Pedro. Alguns comentaristas dizem que Jesus estava usando até de gesto sobre esta pedra. Esta pedra é Jesus.
não pela afirmação de fé de Pedro, que algumas pessoas chegam a dizer o seguinte: não, foi uma afirmação de fé de Pedro, uma fé baseada em Jesus Cristo. Não, não é nem a fé do homem. Você não pode nem entender assim. Você tem que entender o seguinte, que o fundamento não é a fé que nem eu tenho em Jesus Cristo, nem isso, nem a declaração de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a declaração de fé daquilo, não sobre essa pedra, sobre essa declaração, nem isso, nós podemos entender isso. A coisa é tão reduzida e tão direcionada ao fundamento, nós devemos dizer assim: o que é o fundamento? O fundamento é Cristo. A partir daquilo dali, vem as confissões, sim, mas o fundamento é Cristo, mais nada. É a partir dali que nós estamos sobre a rocha. E aí, ele vê isso acontecendo, ele chega para Pedro e termina, dizendo o seguinte: que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. Aí o que significa essa chave? O que essa chave faz? O que é essa chave? Que chave é essa? Alguns conceitos também de outras religiões dizem que quando chegarmos aos céus, quem vai estar abrindo os portais celestes é quem? Pedro. É Pedro que vai me encontrar lá nos portais celestes. Não é isso. Não é isso. E o que é que essa chave diz? E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ué, mas espera aí, eu ligo as pessoas na terra, mas eu também, com a chave, eu posso desligar também uma pessoa na terra, e essa pessoa não entrar no reino dos céus, porque a gente está falando numa questão de entrada no reino dos céus mesmo, de ser salvo. Que chave é essa? A pregação da palavra de Deus. Foi outorgada aos discípulos a mensagem de boas novas do Evangelho. E aí, essa chave, ela é de exclusividade só do pastor? Não. De cada Pedro que está aqui nessa manhã, de cada Pedro que estará ouvindo esse sermão. Nós temos essa chave. Mas eu posso fechar a entrada do reino dos céus para uma pessoa? Não, eu não fecho. Eu não fecho. Eu dou a oportunidade para aquela pessoa entender a salvação através da pregação do Evangelho. Quem acaba fechando essa porta é a própria pessoa, quando não reconhece a Cristo como seu Salvador. E aí, Paulo, ele fala que nós somos o perfume, o cheiro suave de Deus. É quase o mesmo conceito. Cheiro de vida para aqueles que encontram a vida, e cheiro de morte para aqueles que encontram a morte. Por que isso? Porque a pregação do Evangelho, ela vai definir naquele momento se a pessoa aceita Cristo ou não. E aí a entrada do reino dos céus foi feita através da chave da pregação do Evangelho, mas ela também vai servir como condenação, porque a pessoa, quando chegar diante de Deus, Deus vai perguntar: foi-lhe dada essa oportunidade, a pregação foi feita, a porta estava aberta, a chave encontrou a porta, e a porta, ela estava para se abrir para você. Você não aceitou a pregação do Evangelho, a porta permaneceu fechada, porque você não entrou pela porta que é Cristo. Mas a chave, ela estava sendo pregada no dia em que o Evangelho chegou ao seu coração. Irmãos, nós temos a chave para pregar o Evangelho. Nós somos pregadores do Evangelho, todos nós. Quando nós estamos diante de alguém, mesmo que não saibamos pregar a palavra de Deus
com uma teologia tão profunda. Irmão, nós podemos pregar com a experiência pessoal que nós temos em Cristo Jesus, aquilo que Deus fez em minha vida. Eu vou encerrar com uma experiência que eu acho que eu já contei aqui para a igreja. Um senhor que era ascensorista de um prédio, ele subia e descia com o elevador no prédio no qual ele trabalhava, e ele aceitou a Cristo como seu Salvador. Ele falava do Evangelho, ele pregava o Evangelho a todos que entravam dentro do elevador. E uma pessoa de muita cultura entrou no elevador certa vez. Ele chegou para aquele senhor e perguntou assim: fulano, você agora é crente em Cristo Jesus, mas eu queria que você me desse uma definição sobre arrebatamento. Como é que isso vai acontecer? Como é que vai se dar essa situação? Como é que é? Me explica aí. Aquele irmão era novo no Evangelho, sabia pouco dessas questões escatológicas, mas ele pensou o seguinte: olha, eu acho o seguinte, que quando Jesus Cristo vier, ele vai vir como um grande assessorista, ele vai descer com o seu elevador até a terra, vai encher com todas aquelas pessoas que são dele, e depois ele vai subir para o céu. Olha que definição de arrebatamento. É igualzinho como está na Bíblia, mas é igualzinho daquilo que realmente importa. É aqueles que serão arrebatados, serão levados por Deus. Esse era o conceito dele. Aquele homem poderia saber até mais de arrebatamento, porque ele perguntou. Talvez essas questões ele sabia, mas não deixou que a mensagem entrasse no seu coração. Aquele mais simples entendia aquilo que era o mais importante, das questões de ser salvo, de receber a salvação em Cristo Jesus. Que nós que temos as chaves do reino dos céus, nós que temos a chave do reino dos céus, possamos ter a responsabilidade quanto a isso. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Eu vou estar convidando a todos agora, nesse momento, os irmãos que estão aqui em nossa igreja, para estarem trazendo convidados nessa noite à igreja. Já preparamos até, se houver necessidade, a nossa galeria está com os bancos limpinhos para receber aquelas pessoas que por um acaso vierem nos visitar e não já encontrarem lugar aqui na nossa nave central, para estarem lá em cima, né, de uma maneira cômoda, sem nenhum tipo de risco. E a gente vai estar junto comemorando mais um ano de vida da igreja aqui em São José do Embaçaí, 26 anos de aniversário. E hoje à noite nós vamos ter o pastor Marcelo pregando a nossa igreja, vamos ter aqui vários irmãos cantando no nosso culto, será um culto bastante cantado também. Então os irmãos vão estar aqui na casa do Senhor, recebendo aí uma grande celebração a Deus no culto de hoje à noite. Então às 6:30 da tarde, os irmãos estejam aqui em nossa igreja. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, vamos ficar de pé. Só Tu és santo, é o cântico que nós estaremos entoando nesse momento. Então, ele não está aí não? Bom, nós vamos encerrar o culto dessa manhã então. Eu acho que o irmão teve algum imprevisto, o irmão Jonatas teve algum imprevisto e... Vai tocar, irmão? Qual que... Está vindo? Ah, sim. Tá. Ele está correndo ou está rolando? Porque ele está meio gordinho, né? Tá vindo lá, suou a beça, né? Pelo menos, né, fez um bem a corridinha que ele deu ali.
aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo.
pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto. Muito obrigado, Pai, por ter falado aos nossos corações desde o início da manhã até agora. Obrigado pela tua escola bíblica dominical, que também falou aos nossos corações e nos ensinou. E, Senhor, prepara-nos, Senhor, durante esse dia, para estarmos mais uma vez, mais tarde, em celebração ao teu nome. No nome de Jesus. Amém.